Olá, queridos, eu espero que vocês estejam bem. Eu venho falar com vocês hoje de um assunto que tem me interessado bastante nos últimos tempos, que é o minimalismo. Minimalismo basicamente é um estilo de vida em que você tem apenas na sua vida o que é essencial, o que é útil e descarta aquilo que não é. Basicamente é isso. E isso, apesar de eu ter conhecido esse estilo de vida vendo uma matéria no Facebook que falava mais especificamente de organização de casa, então tinha lá, era uma matéria sobre minimalistas japoneses, então tinham lá fotos das casas deles. Apesar de eu ter conhecido o minimalismo dessa forma mais específica, eu acredito que pode ser expandido para todas as áreas da sua vida. Então, não apenas para coisas materiais, mas para hábitos, sabe? Relacionamentos, tudo que você pode imaginar que estejam ali na sua vida e que de repente você percebe que talvez esteja sendo um peso, né? Um peso a mais que você não não deveria carregar. E na minha vida isso já começou há um tempo, eu me dei conta disso. Em termos materiais, começou quando eu voltei a ter cabelo cacheado. Acho que eu já contei pra vocês que me acompanham que por um período da minha vida eu tive cabelo liso, com progressiva, etc. E aí quando eu decidi cortar e voltar a ter o cabelo cacheado, foi junto com aquela leva, aquela onda, né, que acabou surgindo, que hoje está muito forte, de meninas de cabelo natural. Então começaram a surgir diversos produtos no mercado, de cabelo, enfim. Então começou a realmente ser uma moda. E aí, até hoje eu vejo. Antes eu acompanhava mais, hoje em dia nem tanto. Alguns canais até de meninas que têm cabelo cacheado, enfim. E aí existe meio que um hábito, assim, entre as meninas que têm cabelo cacheado, que é ter vários produtos. Então, tipo, ter finalizador, creme sem enxágue, creme de hidratação, de reconstrução, enfim, milhares de coisas. E durante esse primeiro período, logo depois que eu cortei o cabelo e deixei ele natural, eu realmente tinha todos esses objetos, assim, tinha todos esses produtos. E mas depois de um tempo isso começou a me cansar um pouco, né? Então, assim, antes eu fazia hidratação toda semana, eu tinha todo um, uma disciplina, assim, com isso. Porém, isso começou a me incomodar, porque eu comecei a ver uma quantidade grande de produtos e eu não estava sabendo exatamente o que estava funcionando e o que não estava pro meu cabelo. Aí isso começou a me incomodar. Eu comecei a pensar, será que eu realmente preciso de tudo isso? E aí passou um tempo até que eu decidisse que eu não precisava daquilo, que eu não queria mais ter aquela quantidade de produtos. E aí o que eu fiz? Eu esperei todos ou quase todos acabarem e comecei a comprar coisas muito específicas. Então, tipo, shampoo, condicionador e um creme de hidratação. Só. E aí, obviamente, eu testei alguns não deram tão certo até eu chegar hoje ao kitzinho que eu tenho, que eu utilizo, que é de fato só isso. É um shampoo, condicionador, o creme de hidratação e, obviamente, o creme sem enxágue, que pra quem tem cabelo cacheado precisa. Ou não, né? Tem meninas que não utilizam, mas eu prefiro, porque se eu não uso, meu cabelo fica muito indefinido, muito cheio de frizz, enfim. Então, eu comecei digamos, essa coisa de minimalismo com isso, com essa coisa de produtos de cabelo e etc. Depois passei para maquiagens. Eu também já falei para vocês aqui no canal que, apesar de eu gostar muito, eu achar super divertido, eu não tenho o hábito de me maquiar sempre. Muitas vezes eu tenho preguiça. E aí eu tinha vários produtos e acabou que vários deles venceram porque eu não utilizava. E aí eu também me dei conta, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu realmente não preciso de tudo isso, eu não tô utilizando tudo, então não há necessidade de manter. E aí eu também reduzi quase que totalmente, quase não, totalmente, os meus produtos de maquiagem. Então hoje eu tenho acho que duas paletas de sombra, tem uma que é grande, de sombras cintilantes, e uma menorzinha de sombras foscas. Tenho uma base, eu tinha duas, a outra que eu tinha já acabou. Um pó. E o blush nessa paleta de sombras maiores tem quatro blushes lá e é isso que eu tenho. Eu tenho alguns lápis delineadores, lápis e lápis preto também. E rímel, que eu tenho tipo acho que dois. Batom eu acabo tendo mais porque a minha mãe também utiliza, né?
Minha mãe, hoje em dia, não usa muita maquiagem, o máximo que ela usa é batom. Então a gente tem uma caixinha, assim, quadradinha, que tem vários batons lá. Mas eu acho que de todos os produtos de maquiagem, talvez o que é mais legal ter essa variedade seja realmente batom e sombra, né? Porque o resto eu não vejo necessidade. Então, eu não vejo necessidade em ter mais de uma base ou mais de um pó. Porque eu sou uma só, sabe? Então, não vejo porquê. Isso não quer dizer, eu quero deixar bem claro que eu critique quem tem ou que eu acho que, sei lá, é desnecessário ter. Muito pelo contrário, muitas vezes eu fico aqui vendo no YouTube mesmo tudo pela penteadeira, essas coisas das blogueiras, e eu acho super legal, porém eu fico ao mesmo tempo um pouco agoniada, porque eu penso, eu não conseguiria ter tudo isso, porque eu não vejo necessidade, eu não vejo necessidade em ter diversos produtos se eu não tenho hábitos de me maquiar, né? Mas, obviamente, eu entendo que essas meninas trabalham com isso, trabalham com moda, enfim, com uma exposição delas mesmas, então, e com tutoriais de maquiagem, etc. Então, faz todo sentido que elas tenham diversos produtos e que elas façam resenhas sobre eles, enfim, tá? Então, isso não é uma crítica, só é algo que pra mim não funciona. Então, ok, fiz isso com os produtos de cabelo, fiz isso com os produtos de maquiagem. Roupas, eu achava que eu tinha apenas o que eu precisava, um hábito que eu sempre tive. Isso desde nova, assim, eu sempre fui eu, assim, que arrumei o quarto. Eu divido o quarto com a minha mãe, acho que alguns de vocês sabem. Então, assim, o quarto mudou muito, assim, essa área aqui que vocês estão vendo, que é uma área menor do quarto. Ele é tipo um retângulo e tem esse meio retângulo aqui, que é onde fica a beliche. Então eu durmo aqui na cama de cima e minha mãe dorme na cama de baixo. Mas o quarto, uns anos atrás, era totalmente diferente. Tinha muita coisa aqui, tinha um móvel, meio que uma estante onde ficavam os livros. Nessa parte aqui tinha. Não, nessa parte, tinha um guarda-roupa. Aqui ficavam umas roupas que não cabiam no guarda-roupa. Ou seja, a minha mãe, ela odeia que eu fale isso, gente, mas ela tem um hábito de guardar mais coisas. Então, como eu disse, eu achava que eu estava super desapegada e me incomodava muito, por exemplo, olhar para o guarda-roupa da minha mãe, que a gente tem um só, então a gente divide ele em dois, metade meu, metade dela. E aí, às vezes eu olhava e falava, mãe, você não precisa de tudo isso, você tem muita blusa, você tem muita calça, por que você não doa, etc. Então me incomodava ver aquilo, fora outras coisinhas ao redor do quarto que eu achava que não havia necessidade de ter. Porém, nessa última arrumação que eu fiz aqui no quarto, eu me surpreendi, porque eu percebi que eu também tinha coisas que eu não utilizava. Sabe aquela história de falar, ai, um dia eu vou usar isso? E aí você vai lá e guarda coisa, mas a gente acaba não usando nunca, e a coisa fica lá parada só, tipo, tomando espaço. E eu comecei pelas roupas, percebi que tinha várias roupas lá que eu tava há muito tempo falando, não, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar, e não usei. E aí eu respirei fundo e falei, Karina, você precisa agir como você prega, sabe? Porque eu tava pregando uma coisa e às vezes até criticando a minha mãe, mas eu me dei conta que eu mesma pecava nesse sentido. Então eu tirei várias peças de roupa, algumas até novas, sabe? Que eu não usava. Além disso, também peguei uns sapatos que também não utilizava e coloquei tudo numa sacola. Peguei algumas bolsas, essa parte foi um pouco mais difícil, porque algumas delas eram da minha mãe, e eu falei, vamos ser muito, muito frias, né, dona Helena, que é o nome da minha mãe. Vamos ser muito honestas, a gente não utiliza isso, não há necessidade de guardar. Então eu peguei várias coisinhas que realmente eu não utilizava, muitos brincos, anéis, acessórios que eu também não usava. Coloquei tudo nessas sacolas, liguei para o Exército de Salvação, que eu não tenho certeza, eu acho que ele funciona no Brasil inteiro, se eu não me engano. Então, eu vou deixar aqui embaixo o site deles, e aí você liga e eles vêm retirar na sua casa. Isso é muito legal para quem não tem tempo, de repente, de ir levar as doações em algum lugar. E eu liguei e eles vieram. Eu até pensei em, de repente, colocar algumas peças para vender nos grupos do Facebook, né? Tem muitos grupos lá, hoje em dia tá super em alta essa coisa de brechó online.
Porém, o que acontece nesses grupos é que tem muita gente, né? Então, às vezes, você acaba fazendo sua postagem e aí vem umas 10, 15, 20 pessoas e postam logo depois. E aí, essa postagem vai descendo e às vezes acaba nem sendo vista, né? Então, é uma coisa mais complicadinha e que eu sabia que ia ser chata. Então, eu acabei decidindo por doar tudo. E eles vieram e levaram embora. E uma coisa que é muito louca, gente, é uma coisa até que o Denis, meu namorado, falou, que ele também tem feito isso na casa dele, com roupas e outros objetos. E ele fala, é engraçado que a gente não sente falta, né? Depois que vocês vão embora, a gente percebe que, de fato, a gente não precisa delas na nossa vida. E é muito verdade isso. As coisas que eu doei, eu não sinto a menor falta. E aí, meio que me mordeu esse bichinho do minimalismo, dessa coisa de realmente ter só o que era essencial. E eu comecei a olhar em volta e percebi que tinha mais coisa, que não era só aquilo que eu tinha doado. Tinha outras coisas que não precisavam estar aqui. Então, por exemplo, perfumes. Tem perfumes que eu tenho há muito tempo que eu nem utilizo mais, porque, sei lá, eu enjoei do cheiro, ou alguns outros que eu ganhei e não usei. Então, lá fui eu de novo, fazer uma nova limpeza e organização. Então, juntei, tem alguns perfumes, alguns livros, também incensos que eu falei pra vocês que hoje em dia eu quase não utilizo, tem só alguns que eu gosto do cheirinho, outros minha mãe acabou trazendo lá, comprou e trouxe, mas eu não utilizo muito. Enfim, eu peguei várias coisas, algumas eu até deixei aqui na calçada e levaram, isso é algo muito eficiente também, que o meu namorado sempre faz lá na casa dele, e funciona, as pessoas acabam levando, obviamente em dias que não tem lixeiro, né, porque senão acaba indo pro lixo. E, e aí eu tô nessa pegada, gente, nessa coisa de realmente tentar diminuir ao máximo as coisas que eu possuo, porque eu, como vocês sabem, eu tenho esse interesse em transformação pessoal, em desenvolvimento pessoal, e, e eu acredito muito que a gente acaba acumulando certas coisas com uma esperança de que de repente a gente vai usar elas um dia, e isso acaba acontecendo também com emoções, enfim, coisas mais psicológicas. E então eu pensei, se eu tenho tanto empenho assim em trabalhar em mim mesma, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, na forma que eu lido com a vida, não faz sentido que a minha casa, o meu quarto, as coisas que eu possuo não estejam alinhadas, equilibradas com esse pensamento, com esse estilo de vida, né? Então eu tenho me empenhado nessa missão de realmente ter aquilo que eu preciso, aquilo que eu utilizo. E eu decidi compartilhar aqui com vocês isso. Eu pretendo fazer alguns outros vídeos mais específicos, então eu falei da maquiagem, falei dos produtos de cabelo, de repente falando e mostrando as coisas que eu possuo e as coisas que eu estou pensando em desapegar e de repente até existem alguns sites, alguns lugares em que você pode criar alguns álbuns, né? Acho que é enjoei.com.br, que é um site que você pode fazer isso. Você cria um álbum e coloca lá as coisas que você quer vender e as pessoas podem comprar, de repente fazer isso, enfim. Mas eu realmente tenho sentido essa necessidade de abrir mão de coisas que eu não preciso, porque já faz um tempo que eu percebi que as coisas são coisas, né? E que, na verdade, essa coisa da gente querer tanto elas e achar que elas é que vão fazer a gente feliz é uma coisa muito efêmera, né? É muito momentânea. A gente, por exemplo, pode querer um objeto e a gente quer muito, 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 muito ele, e aí de repente a gente consegue ele, e aí, perdeu a graça. Sabe criança, quando a criança ganha um brinquedo que ela fica super feliz e agarra o brinquedo e não larga e de repente passa uma semana e ela nem olha mais, sabe? É tipo isso. Então não faz sentido pra mim acumular coisas que não são úteis, acumular coisas que de repente, principalmente, podem ser úteis para outras pessoas, sabe? Roupas, calçados, até mesmo livros, coisas que outras pessoas podem se interessar. Não faz sentido pra mim. Então eu tô muito empenhada nessa transformação. Para vocês que
tiverem interesse nisso, se vocês procurarem sobre minimalismo, aqui no YouTube tem pouquíssimas coisas, tem alguns vídeos em português que eu andei vendo, e tem alguns em inglês. Porém, se você busca sobre minimalismo, muitas coisas que aparecem são, como eu falei da matéria do Facebook, sobre os minimalistas japoneses. São coisas muito parecidas, então assim, o estilo da casa é muito clean, então tipo, cores neutras, tons mais sóbrios. Porém, isso não é uma regra, né? Eu até vi um vídeo de uma menina aqui, até brasileira, falando sobre isso. Que quando eu vi essa matéria, eu achei legal, porém eu não me identifiquei muito com a ideia por conta disso, que eu olhei e falei, ai, mas é muito sem cor, é muito sem graça. Não tem nada a ver com isso. A pessoa pode ter o estilo dela, os gostos dela, não tem nada a ver com o estilo, com o gosto. Tem apenas a ver com essa coisa de você ter o que você de fato precisa e não ficar acumulando coisas inúteis, tá? Então, eu, por exemplo, adoro cor, adoro estampas, enfim. Então, eu não quer dizer que eu vá mudar o meu estilo por conta disso. É apenas essa coisa mesmo de ter o que realmente é necessário e desfazer, doar, vender, o que for. Aquilo que não é útil. Então eu pretendo gravar outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mostrando um pouco dessa minha jornada que está começando apenas. Eu tenho algumas coisas que eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho discos, eu tenho uma vitrola que eu ganhei, mas que ela fica aqui, eu não tenho espaço para colocar tipo a vitrola e as caixas no mesmo lugar, então ela acaba tendo que ficar desligada. Eu não consigo ouvir os discos, até por falta de tempo muitas vezes. Então eu tô pensando seriamente em me desfazer dela. Coisas assim que às vezes a gente acaba pensando milhões de vezes, tipo, ai, será que eu me desfaço mesmo? Eu acho que eu vou precisar, enfim. Então eu pretendo levar vocês um pouco para essa jornada comigo e eu espero que vocês gostem, espero que seja interessante, que seja útil de alguma forma. E, enfim, se vocês gostarem e tiverem dúvidas, de repente tiverem sugestões também, deixem aí nos comentários, mas é algo que eu acho que. Acho não, eu tenho certeza, porque já tá me fazendo muito bem. Tenho certeza que vai ser muito positivo pra minha vida, que vai ser muito transformador. Principalmente porque é uma questão de espaço, gente. A gente tem pouco espaço aqui. Então, como eu disse, quando eu vejo os vídeos lá das meninas, das blogueiras, mostrando a penteadeira, mostrando o closet, enfim, eu acho lindo. E talvez se um dia eu tiver um espaço maior, que eu quero ter, eu tenha mais coisas. Porém, quando você está num espaço pequeno, não faz sentido você juntar coisa. Porque quanto mais coisa você tem, isso meu namorado sempre fala, quanto mais coisa você tem, mais coisa você tem que limpar, mais coisa você tem que organizar. É, então, eu penso dessa forma. Então, tipo, hoje eu posso não ter espaço e posso estar tendo que desapegar e vender e doar. Mas se um dia eu tiver, tudo bem, eu posso comprar outras coisas, né? Eu não preciso ficar ali agarrando as coisas como se elas fossem, sei lá, como se elas estivessem em vida e fossem ficar chateadas. E é bizarro isso, porque eu acabei doando também um ursinho que eu tinha. Mas se vocês lembram, ele ficava aqui no cantinho da minha cama, alguns vídeos ele apareceu. Eu doei ele aí me deu uma dorzinha no coração, assim, já, meu Deus. Será que ele tá sentindo saudade? Uma coisa meio assim. Então, não, né, gente? A gente sabe que as coisas são inanimadas, pelo amor de Deus. Não vamos começar a colocar alma nas coisas, senão a gente vai viver num acúmulo gigantesco, tá bom? Então é isso, esse é o primeiro vídeo dessa série, espero que vocês tenham gostado e que acompanhem os próximos, porque eu acho que vai ser legal, vai ser positivo. E a gente se vê lá. Até lá!